Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Bem-vindos ao Santa Semente Online. E eu quero te acolher com a palavra de Deus. Um versículo do livro de Esther. Esther, capítulo 4, o versículo 14 nos diz assim: Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura é que foste elevada rainha? Queridos, Israel se encontrava numa situação muito delicada, sofrendo, próximo ao extermínio, e ocupava o posto de rainha uma mulher chamada Esther, e ela era judia. E esta questão, esse questionamento, essa afirmação que vem do homem chamado Mordecai, traz a ela a questão: não foi somente por uma questão de social, uma posição especial que tu foste colocada rainha. Quem sabe para esta conjuntura é que foste elevada a rainha. Não fostes elevada a rainha meramente para ganhar uma posição, para viver com privilégios, enquanto teu povo está morrendo, enquanto teu povo está sofrendo. Quem sabe você foi elevada a rainha para fazer a diferença, com um propósito especial, para servir de instrumento de transformação e libertação para teu povo. E a partir disso, ela se dá conta e começa a fazer algo em favor do seu povo que estava sendo exterminado, que estava sofrendo. E agora essa questão vem para mim e para você. Não estamos ocupando a posição de reis, rainhas, mas cada um de nós tem dons, tem talentos. E quando a gente olha ao nosso redor, há muito sofrimento, há pessoas sofrendo. Há pessoas criando bichos como se fossem seus filhos. Há pessoas cuidando de bonecos como se fossem seus filhos. As drogas estão destruindo vidas e outras tantas coisas terríveis. Meninos, adolescentes tirando a vida da sua família por uma aventura. A sociedade clama. É para mim e para você ficarmos na condição que nós estamos de braços cruzados? Não. Nós precisamos fazer algo. Nós somos empoderados por Deus, temos dons, temos talentos, temos saúde, temos confortos que Deus nos concede. De que forma eu posso fazer a minha parte? Você não vai mudar o mundo, mas você pode impactar o mundo. Esther era apenas mais uma judia, que de repente se tornou a rainha e de repente foi instrumento de Deus na vida do seu povo. Mas ela teve que se dispor, ela teve que se arriscar, inclusive. Saia da zona de conforto. Erga a mão como fez Esther, como fez Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ore pelo teu entorno, por aquelas pessoas que se aproximam de ti. Ore pela tua cidade. Permita que Deus te use como instrumento para impactar vidas. Pense nisso. E vamos conversar com o Pai. Senhor Jesus, nós nos prostramos na tua presença, como teus filhos, como tuas filhas, reconhecendo que precisamos mais de ti. Sim, precisamos mais de ti. Por isso que aqui nós nos prostramos. Por isso que aqui nós nos reunimos dessa maneira virtual, mas estamos reunidos com propósito. Queremos ouvir da tua palavra. Queremos nos nutrir espiritualmente. Cada um de nós traz dentro do seu coração motivos para agradecer. Sim, Pai, temos muitos.
Muitas bênçãos tu tens derramado sobre nossas vidas. E aqui queremos te louvar, te agradecer. Temos uma casa, um abrigo, conforto, proteção nesse ambiente, nessa estação de frio. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos, por esse conforto, por esse privilégio. Não que nós sejamos melhores, nós compreendemos isso, mas por algum motivo tu tens cuidado de nós e nos abençoado. E claro, nós sabemos que por algum motivo nós também temos um propósito. E tu esperas algo de nós, como esperavas algo daquela mulher chamada Esther. Agora vem ao coração de cada pessoa que está ouvindo. Toca nosso coração com teu poder, para que, revestidos da tua graça, motivados pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão sobre nossas vidas, nós possamos fazer a nossa parte, onde quer que nós estejamos. O que tu queres de nós? De que forma podemos te servir mais, servindo aqueles que estão no nosso entorno? Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos teus, para termos clareza de que forma tu queres nossos dons, talentos, nossos tesouros, de que forma podemos te servir mais e melhor. Abre nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor, na tua presença. Alimenta-nos espiritualmente e envia-nos como instrumentos da tua palavra, como instrumentos de transformação. Vem, Senhor, sobre nós, acolha as nossas orações e enche-nos da tua santa presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente. Quem se conecta? Isabela, é isso? Jesus abençoe sua vida. Luísa, família, Jesus abençoe esse lar. Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga, Jesus abençoe sua vida, seu lar. Dona Celina, pessoal de Erechim, Jesus abençoe vocês, abençoe vosso lar. Dona Diva nos sugere um versículo muito precioso, é sempre bom relembrar desse versículo, Romanos capítulo 12, o versículo 2. Esse é um daqueles versículos que a gente precisa decorar, sim, porque é palavra poderosa de Deus e que acima de tudo nos dá aquele sacode, né? No sentido de que Ele, o Senhor, espera algo de nós. Veja o que diz a palavra. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós devemos nos colocar como servos de Deus. No versículo anterior, o apóstolo desafia a igreja de Roma, e hoje vem a mim, vem a ti, para que nós ofereçamos nossos corpos, ou seja, nosso ser como um todo, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ou seja, não o que o mundo diz, não o que o mundo nos orienta, não o que os influencers por aí nos dizem que a gente deve fazer, mas nos render diante de Deus, sermos impactados pela sua palavra, sermos impactados por Ele, para experimentar a vontade dEle, se render à vontade dEle, porque ela é santa, ela é boa, é agradável, ela nos faz bem. Então, quando Deus nos diz que não devemos fazer algo, como mentir, como roubar, dois exemplos clássicos, né? É porque Ele sabe que essas duas coisas geram consequências terríveis na minha e na sua vida. É por isso que Ele não nos diz, não faça isso, não faça aquilo. E assim, toda a palavra, toda a orientação, não é por um mero capricho de Deus, mas Ele sabe o que é melhor para mim e para ti. Então, possamos nos render, permitir que Ele toque nosso coração e transforme nossa vida. Não é simplesmente ler a Bíblia, mas permitir que ela nos transforme. Que o nosso ser como um todo se renda e se permita receber desse toque curador e restaurador do Senhor. Amém? Dona Gislaine, lá de
Lagoa Vermelha, família, Jesus abençoa este lar. Na espera do menino, glória a Deus por isso, que Jesus continue abençoando, protegendo esta gestação. Dona Olinda de Giruá, Jesus abençoe seu lar, abençoe sua saúde. Deixa eu dar um recadinho aqui. Domingo, agora período de frio, então nós nos rendemos a uma sugestão da nossa liderança. Como liderança, a gente trouxe essa questão para refletir, tomamos essa decisão para que durante esses meses de julho e agosto nós tivéssemos somente o culto da manhã. Então, a partir desse próximo domingo, dia 6, nós só temos o culto das 9 horas, certo? Anotou aí para que a gente não se perca. Em setembro a gente retoma os 2 horários, 9 e 19 horas. Mas agora, a partir de domingo, período de inverno, período mais de frio mais rigoroso, somente às 9 horas da manhã. Amém? E domingo dia 6 tem galeto. É a promoção mensal, né, que nós fizemos como igreja, como forma de arrecadar fundos para o nosso sustento. Então se some com a gente, reserve o seu, garanta o almoço, aquela qualidade de sempre, que muitos já conhecem, a maioria aí já conhece. Então você pode se somar com doações, no valor que assim puder, aquilo que estiver ao seu alcance, voluntários, mulheres na salada, homens no assado. Então se some da forma que for possível, que estiver ao seu alcance. Eu sempre enfatizo aqui, o galeto é uma forma de complementar a renda da igreja, para que a gente continue cumprindo os nossos compromissos, né? Como qualquer casa, de qualquer família, nós temos compromissos e precisamos zelar e manter eles em dia. Assim sendo, você é convidado a se somar. Muitos, inclusive desses que nos acompanham aqui, já são dizimistas, contribuintes regulares. Essa é a forma, digamos, principal que a igreja se sustenta, com as contribuições, com a participação de cada membro. E assim também através do voluntariado, como nessa promoção, que a gente arrecada fundos para cumprir os nossos compromissos e avançar como instituição, cumprindo aquilo que o Senhor nos confia, o propósito para o qual Ele nos faz família, nos faz igreja. Então se some conosco, domingo, galeto na Santa Semente. Aquele almoço de qualidade. Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Estamos no período denominado assim, tempo comum, no calendário litúrgico. E aí vem essa palavra comum, ela pode também nos lembrar rotineiro, embora que a gente teve uma bela festa final de semana passado, sábado e domingo, né? Celebrando aí os nossos 9 anos da Anglicana Santa Semente. Além disso, nós não temos uma grande festa como Natal, Páscoa, se torna tão comum. E aí a gente é convidado para olhar para a nossa realidade. A gente vê as mesmas pessoas dentro de casa, a gente não tem uma festa, então a gente não vai receber visitas especiais, então não temos nem motivo para dar aquela geral, aquela reformada. Aí, quando a gente senta à mesa, a gente olha, é aquela mesma comida, é aquele mesmo prato, quem sabe até o requentê de ontem, né? É a comida de ontem. O mesmo horário para acordar, porque tem que ir para o trabalho, aquela rotina. E muitas vezes isso nos leva a um negócio chamado comodismo. E a gente se aquieta, a gente acha que não precisa de Deus. Estamos bem, estamos naquela rotina de sempre. A gente se acostuma com esse comum, né? Para que mais? Para que ir além? Um dia Deus mexeu com Esther, o versículo que a gente começou esse encontro. Quem sabe foi para este contexto que Deus, quer dizer, que tu estás ocupando esta função de rainha. Um dia também Deus chegou para um homem chamado Abraão, e o desafiou a sair da sua terra,
afastar-se da sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Aqui, 2 desafios: deixar a sua terra e a sua parentela é deixar aquele ambiente do comum, do rotineiro, daquilo que lhe transmitia segurança, conforto, e ir para um lugar desafiador, que ele não conhecia, mas que Deus lhe deu como garantia. A igreja, aliás, Jesus, não nos chamou para uma vida comum, para algo rotineiro. Ele nos chama para algo extraordinário, para nos dar aquele sacode, nos desafiar a fazer algo pela realidade na qual nós estamos inseridos. Não somos igreja para ser aquela instituição bonitinha, para eu dizer que sou crente. Os maiores desafios da minha vida aconteceram na igreja. Nesse ambiente, pelo Evangelho, eu sou desafiado a ser um esposo melhor. Eu sou desafiado a ser um pai melhor. Eu sou desafiado a ser um cidadão melhor, um profissional melhor, sim. A sair do conforto, do comodismo e se mexer e fazer alguma coisa, no sentido de melhorar. Maria e José eram apenas mais um casal. Um casal simples, de uma aldeia simples, até chegar um anjo do Senhor e dar aquele sacode. E a vida deles nunca mais foi a mesma. E hoje são exemplo para todos nós, porque a partir daquele casal, a partir daquele lar, veio para nós o Salvador. Mas mal esse Salvador tinha nascido e já tinham que sair correndo, fugindo para o Egito. Sim, aquela transformação. Mas eles cumpriram o propósito que Deus tinha para eles. Queridos, o Espírito quer nos vincular, a mim e a você, ao reino de Cristo. E o reino de Cristo é muito dinâmico. Deixa eu repetir aqui. O Espírito Santo quer vincular você e eu ao reino de Cristo. E o reino de Cristo é muito dinâmico e desafiador. Não se pode pretender calmaria, conforto. Ele nos desafia a sair da zona de conforto e fazer algo. Ser instrumento de Deus onde nós estamos inseridos. Não precisa ir lá para a África, lá para o Oriente, lá sei lá para onde. Não. Onde você está, aí é o lugar que o Senhor te chama para fazer a diferença. O extraordinário muda o mundo. Vamos ver como algo assim aconteceu? Como isso acontece a partir de um exemplo bíblico? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, os primeiros 14 versículos. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade
em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Amém? Essa palavra do Senhor a quem nós elevamos louvores, ações de graças. Homens simples. Quem eram Pedro e João? Pescadores. Diante dos quais as autoridades ficam admirados. Com que poder? Como vocês fazem isso? Essa é a prova de que eu e você, independente da nossa condição social, independente dos nossos possíveis títulos, cargos, se nós já entregamos nosso coração a Jesus, somos chamados a fazer a diferença e podemos fazer a diferença onde nós estivermos. Olha ao seu redor. Você está contente, satisfeito com o mundo que você conhece? Pensa aí, quantos milhões foram gastos agora há poucos dias em algo como 12 dias de guerra entre Israel e Irã e entre Ucrânia e Rússia, que já dura mais de 3 anos, né? Quanto dinheiro, quantos milhões são gastos em guerra? Inocentes morrendo, enquanto outros, tantos inocentes, mundo afora, estão morrendo de fome. Quantos filhos são tragados? Aliás, quantas famílias são destruídas pelas drogas? Quanto se gasta em saúde, segurança pública? Quanto há de perda de produtividade no trabalho em função da dependência química, das drogas no Brasil? E os índices de violência? Criminalidade, desintegração familiar? E os escândalos de corrupção? Milhões e milhões desviados, enquanto há tantos miseráveis. Tantas pessoas passando necessidade, passando fome em nossa nação. E a desintegração familiar? Só para você ter um dado aqui, em 2022, 2,3 casamentos no Brasil. Em cada 2,3 casamentos no Brasil, um é desfeito. É quase 50%, gente. Em 2010, era 1 em cada 4. E os impactos disso na alma, no coração das crianças? 48% dos divórcios acontecem até os 10 anos de casamento. Em 2010, eram 37%. Veja como esses números estão aumentando. O quanto mais essa sociedade clama por Deus, pelo toque curador e transformador de Deus. Cada vez mais há mais urgência. Mais o clamor da sociedade para que os filhos de Deus, aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, aqueles que já conhecem o poder restaurador e curador do Senhor, abram suas bocas, falem desse evangelho, se coloquem como instrumentos de Deus. Diante desses números, desses dados, quem está satisfeito com essa situação, com essa realidade? Eu fiz a menção aqui, e um menino de 14 anos, querendo uma aventura, porque foi barrado em fazer a dita aventura, que tirou a vida dos seus próprios pais, da sua família.
Quem está satisfeito com esse mundo? Deus não está, com toda certeza. E a pergunta e a questão que vem para mim, para nós que somos igreja, não instituição, mas nós que somos igreja, que já entregamos nosso coração a Jesus, é: o que estamos fazendo enquanto igreja? O Espírito Santo, ele nos coloca diante desses números como uma forma de nos dar um sacode. E aí, tu vai ficar de braço cruzado? Nem eu, nem você temos o poder de mudar o mundo, mas temos condições e poder, o poder que é derramado sobre nós, o Espírito Santo, para, através de nossos dons, nossos talentos, fazer algo sim. Fazer algo que impacte esse mundo. Só que aí a gente precisa deixar o conforto e colocar a mão na massa. Se colocar a serviço do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É possível mudar o mundo? Sim. É possível fazer a nossa parte. Vamos ver como isso aconteceu através da vida dos apóstolos. Nós já lemos o texto. E uma das primeiras coisas que a gente precisa ter para que a gente faça a nossa parte na transformação da realidade na qual nós estamos inseridos é coragem. Você precisa ter coragem. A questão é, do que você tem medo? O medo em alguns contextos é bom, né? Você ter medo de altura impede que você suba num prédio aí e sofra um acidente. Que você não se exponha, né, a incidentes, o que pode te trazer consequências terríveis. Mas em muitos casos ele faz com que a gente fuja, que a gente se omita, que a gente se acovarde. O que fez Pedro ter medo? Aliás, do que ele teve medo quando, naquela cena em que prenderam Jesus, ele negou ao seu mestre, a quem ele tinha dado a sua palavra, que iria com ele até a morte, se fosse o caso. O que fez? Do que ele teve medo? Medo de ser preso? Medo de ser morto? Não sei, mas algo o paralisou, algo o acovardou. E muitas vezes eu e você ficamos numa situação dessas. Não conheço Jesus e nos calamos. Não anunciamos o evangelho àquele que está ali do nosso ladinho. Querido nosso, que a gente ama, que a gente queria que ele entregasse sua vida a Jesus. Que ele descobrisse que em Jesus está a salvação. E a gente se cala por medo, por omissão, por covardia, não sei. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, os primeiros 2 versículos. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Esses estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Veja só, qualquer pessoa tremeria na base diante de autoridades, capitão da guarda do templo, os sacerdotes, era a nata da sociedade daquele contexto, eram os poderosos, eles podiam inclusive condenar aquelas pessoas à morte, como fizeram com tantos outros, inclusive com alguns dos apóstolos. Mas o que mudou em Pedro, que agora ele não teve medo? O Espírito Santo, do qual ele tinha ficado cheio, do qual ele tinha se revestido. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. O detalhe, como diz lá na profecia de Joel, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Ou seja, se você já entregamos nossa vida a Jesus, nós recebemos do mesmo poder. Nós somos revestidos do poder do alto. Só que ele não vai me forçar e nem te forçar a nada. Você pode estar diante de uma pessoa sofrendo, que precisa ouvir uma palavra de ânimo, de conforto, um versículo bíblico. Ouvir que Jesus é a solução, que Jesus é a cura.
ou alguém precisando de oração, precisando de que eu ou você coloquemos as mãos sobre ele e oremos, pedindo por restauração da sua saúde, para que ele receba do milagre, Deus não vai te forçar e nem me forçar a fazermos isso. Deus vai estar ali, tipo, vai meu filho, faça isso. É contigo. Abra a boca, fale, ore. Mas ele não vai nos forçar. Assim como não forçou nem Pedro e nem João. Mas eles, cheios do Espírito Santo, se colocaram. Agora, vencendo seus medos, diante daquelas autoridades, eles se colocaram como instrumentos de Deus. Aprenda. Nós podemos continuar com alguns medos. Isso nos faz bem. Mas agora, cheios do Espírito Santo, todos os medos serão colocados aos pés de Jesus e não terão mais poder de nos travar. Tome essa palavra aí, agarre-se nessa palavra e não permita que o medo te impeça de abrir a boca, falar de Jesus, anunciar vida sobre aqueles que estão sofrendo. Então, para mudar o mundo requer coragem. Vença o medo, se revista do poder do alto e com coragem anuncie ao Senhor Jesus. Segundo lugar, mudar o mundo requer confronto de valores, princípios e da nossa cosmovisão. Desde que a gente nasce, a gente é afetado pelo nosso entorno, influenciado. Nós somos facilmente influenciados pelo que a gente ouve. Então, desde que a gente nasce, aquele ambiente da família, aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está assistindo, né? As mídias às quais nós somos expostos, tudo isso vai influenciando. O meio em que a gente vive vai nos influenciando. Alice, ao nascer nesse ambiente aqui, já aprendeu a centralidade de colocar a sua vida nas mãos de Jesus, a confiar em Jesus. Já aprendeu a ser colorada. Nós não forçamos ela, mas ela vai aprendendo com a gente. Entendeu? Então a gente vai sendo influenciado. Agora já está no ambiente escolar. E esse ambiente escolar também vai influenciando ela de outra forma. Vai colocando ela em choque com algumas questões. Ela já sabe que tem pessoas que não acreditam em Jesus, que não são de Jesus. Então, de que forma essa realidade do nosso entorno tem nos afetado? E aqui entra um princípio. Essa realidade tem nos feito se achegar mais a Jesus ou tem nos afastado de Jesus? Diante daquilo que a gente ouve, dos noticiários, dos índices de corrupção e outras tantas coisas terríveis, como a gente se posiciona? A gente fica quieto, a gente se cala, ou a gente, tendo a oportunidade, diz que nós somos contra, diz que a gente nós nos posicionamos como pessoas que não concordam com isso? Enfim. Deparar com Jesus nos dá um verdadeiro choque de cosmovisão. Nicodemos foi um desses homens que levou um chacoalhão de Jesus. Primeiro encontro, Evangelho de João, capítulo 3. Ele é desafiado por Jesus a nascer de novo. Como assim? Nascer de novo? Sim, porque ele era um religioso. Ele se revestiu de uma máscara de religioso, mas ele não tinha entregue verdadeiramente sua vida a Jesus. E ali ele foi desafiado a nascer de novo, a sair daquela zona de conforto e a render sua vida verdadeiramente a Deus. E veja que os passos seguintes, Evangelho de João, capítulo 7, nos mostra Nicodemos defendendo a Jesus no Sinédrio, ou diante do Sinédrio. Mais adiante, lá no capítulo 19 do Evangelho de João, vemos Nicodemos ajudando a José de Arimateia a cuidar do sepultamento de Jesus. Então aquela palavra impactou, mudou a visão daquele homem. Mas teve um outro rapaz, que não sabemos o nome, ele foi definido como jovem rico. Esse, quando levou aquele choque da sua visão de mundo, da sua visão de riquezas, com aquilo que Jesus lhe colocou, aí ele não teve jeito.
ele virou as costas e deixou Jesus. Ele se afastou de Jesus, porque ele não conseguiu acolher, ele não conseguiu dar esse passo em direção a Deus, porque algo lhe atraía mais do que Deus. Vejamos os versículos 11 e 12 de Atos capítulo 4. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Imagine, você está diante de autoridades, da guarda do templo, do capitão da guarda, dos sacerdotes, e você aponta para eles e os acusa de assassinos? Dá um sacode neles, na sua visão de mundo, na sua visão a respeito de Jesus. Vocês rejeitaram. Vocês aprenderam a ser bons religiosos, mas aqui está a verdade. Jesus é que liberta, Jesus é que cura, Jesus é que salva. O confronto. E duas coisas que nós aprendemos aqui. Em primeiro lugar, é que eu e você precisamos permitir sermos confrontados pelo Evangelho. Quando a gente lê o Evangelho, não é para ele ser algo bonitinho. Ai, como é lindo isso que escreveram aqui. Ah, como é lindo o Salmo 23, como são lindas as bem-aventuranças. Mas aquilo deve vir impactar a minha vida. Alguns são motivados a atualizar a Bíblia, a corrigir porque ela está desatualizada. Não, é a nossa vida que precisa ser atualizada de acordo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia continua mais atual do que o jornal de cada dia. Como dizia um grande evangelista. E um outro princípio, então, em primeiro lugar, eu e você precisamos ser confrontados na nossa visão, no nosso mundo, na nossa visão de mundo, nos nossos valores e princípios, no sentido de sermos transformados pelo Evangelho. Em segundo lugar, nós também devemos confrontar a realidade na qual nós estamos inseridos. Não é aceitar por todo mundo está fazendo. Eu tenho que ter a coragem de dizer, não, eu não faço isso. Não, nós não devemos fazer isso. Isto está errado. Isso nós não devemos seguir. Isso contraria os valores do Evangelho. Isso contraria aquilo que Jesus nos ensinou. Enquanto muitos se perdem em vãs filosofias, eu e você precisamos nos posicionar e dizer, em Cristo há salvação, como eles falaram aqui. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então permita ser impactado, confrontado nos seus valores, princípios e cosmovisão, e também impacte, confronte através do Evangelho. Em terceiro lugar, mudar o mundo requer que sermos cheios, plenos de Deus. Sim. O mundo dos apóstolos, onde eles estavam inseridos ali, foi impactado pela igreja. Ásia, África, Europa, literalmente o poder, o coração daquele poderoso império foi impactado pelo Evangelho. Mas o detalhe, quem eram aqueles homens? Com exceção do apóstolo Paulo, que depois veio a se juntar ao grupo, Pedro, João, os primeiros 12 apóstolos eram pessoas simples da sociedade, sem formação específica, sem terem condições financeiras, eles não tinham cargos, não tinham funções, não eram pessoas influentes, não, eram pessoas simples da sociedade. Como eles foram capazes? A pergunta que não cala qualquer estudioso é: que tipo de ogiva estes
Aqueles homens carregavam, capaz de implodir. Que poder havia neles? Da onde vinha esse poder? Nós vimos há poucos dias aí uma bomba, né, ser lançada, né, que penetrou algo como 60 metros de rocha, de concreto, descarregando aqui aí uma energia capaz de botar tudo abaixo. Agora a questão é que Deus quer destruir as forças do inimigo. Deus quer destruir o agir do inimigo, do diabo. E para isso ele decidiu me envolver, te envolver. Sim, ele podia fazer sozinho, poderia sim. Mas ele me chama, te chama, assim como chamou Pedro e João, a fazerem a parte deles. E o que ele fez para que nós carregássemos essa poderosa ogiva? Veja o versículo 7 e 8 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em que nome? Em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Ou seja, o que eu preciso, o que você precisa para botar as forças do inimigo por terra, as forças do diabo por terra, é do Espírito Santo. Não é sobre mim, não é sobre você. Deus nos aceita, Deus nos empodera, Deus nos enche de poder e nos envia para que as forças do inimigo, isso que está destruindo a sociedade, isso que está destruindo a família, isso que está destruindo o nosso país, corrupção, violência, insegurança, seja colocado por terra em nome de Jesus. Não é sobre mim, sobre a minha capacidade, é sobre o poder de Deus agindo através de mim e de você. O que a Igreja de Jesus precisa para desmantelar as estruturas malignas deste mundo é ser cheia do Espírito Santo, ser cheia da presença de Deus. Por isso que nós precisamos oração, leitura da palavra, jejum, congregar, ou seja, exercícios que nos fortalecem na fé e que nos alimentam de Deus. Se a gente só está diante de influenciadores deste mundo, se a gente só está diante de novelas, de filmes que geram em nós violência, que geram em nós ansiedade e outras tantas coisas, nós vamos nos esvaziando de Deus. Mas oração, jejum, congregar, leitura da palavra nos enchem da presença de Deus. Pedro permitiu ser confrontado. Mudou sua forma de pensar, mudou a sua compreensão de mundo, mudou a sua compreensão a respeito de Cristo. Pela oração, pela palavra, por viver em comunidade, cheio do Espírito Santo, impactou o mundo no qual ele estava inserido. Era apenas um pescador, homem simples da sociedade, da sua época. Por isso, querido, olhe para si agora. Não se diminua, nem se condene. Pedro era um homem limitado, ele permitiu ser corrigido pelo Senhor. Permita que a palavra de Deus te corrija. Permita ser confrontado, ser transformado pelo Evangelho. Ore, congregue, leia a Bíblia. E cheio do Espírito Santo, eu, você, seremos instrumentos poderosos de Deus ali, na sociedade, na realidade que cada um de nós está inserido. Você acolhe essa palavra? Amém? Que Jesus multiplique 100 por 1 essa palavra no teu coração. E se essa live ela fica gravada, depois você pode rever e nós seguimos, né, a série domingo com mais uma pregação sobre este tema do comum ao extraordinário. Então, esteja conosco, culto 9 horas, relembrando aqui que durante os meses de julho e agosto nós só teremos o culto da manhã, 9 horas, certo? E domingo
Domingo tem galeto, então se some, ore por nós. Você de longe, ore por nós. Você de perto, encomende o seu. Se voluntarie, mulheres para a salada, homens para o assado. Doações são bem-vindas em qualquer valor, conforme Deus falar ao seu coração. Se some conosco, nos ajude, divulgue, faça propaganda, né? Nos ajude com aquilo que você puder, certo? Nada além das tuas forças, mas com aquilo que você puder, se some, porque isso faz toda a diferença. Pessoal que foi chegando depois aqui, Marivone, família, Jesus abençoe vosso lar. Fábio, Pietro, Dona Nelly, seu Odir, Jesus abençoe vosso lar. Muito bem, vamos orar, vamos conversar com o Pai, para a gente encerrar nosso encontro. Tem alguma questão aí preocupando teu coração? Coloque na presença do Pai. Tem motivos para agradecer, com certeza todos nós temos um monte de motivos para agradecer. Agradeço. Você sentiu no teu coração que precisa ser, de alguma forma, movimentado, sacudido para fazer algo de concreto para que alguém aí da sua família seja ganho para Jesus? Você se lembrou de alguém que precisa de Jesus na sua vida? Coloque nesse instante na presença de Deus. Quem sabe te faltou coragem para você falar de Jesus a essa pessoa. Quem sabe você já falou, mas não viu o resultado. Coloque essa pessoa nas mãos. Comece orando por essa pessoa, certo? Comece orando para que Deus te mostre o que Ele espera de mim, de você. Vamos lá, vamos conversar com o Pai? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Tu nos prometeste estar onde 2 ou 3 estivessem em Teu nome. Assim nós estamos reunidos, embora que cada um esteja no seu lar, no conforto do seu lar, mas juntos nós formamos essa corrente de oração e nos prostramos na Tua presença. Obrigado por nos acolheres diante de Ti. Obrigado pela palavra que nos foi ministrada. E assim como nós te agradecemos, nós pedimos que essa palavra toque o nosso coração. E também pedimos ao Pai que Tu nos ensines, nos desafies, nos mostre como Tu esperas que nós possamos fazer a nossa parte. De que forma podemos ser instrumentos do Teu Evangelho, do Teu Cristo, ali onde estamos inseridos, nosso lar, nosso ambiente de trabalho, onde nós estivermos, na igreja. Vem, Jesus, sobre nós com Teu poder. Tu mostraste a Maria o que Tu esperavas dela. Tu mostraste a Pedro, a João. Eles compreenderam e viveram o seu propósito, assim como Abraão, assim como Paulo, assim como João e outros tantos. Toca o nosso coração, Senhor, para que nós saibamos o que Tu esperas de cada um de nós. E em nossa geração, no contexto que cada um está inserido, possamos fazer a nossa parte e sermos instrumentos Teus, instrumentos de cura, instrumentos de salvação, instrumentos de paz, instrumentos de esperança. Toca o nosso coração e usa-nos como instrumentos do Teu Evangelho, Senhor. Nós colocamos a Tua presença e sob o Teu cuidado nossas famílias, nossos queridos. De forma especial nós queremos orar pela vida, saúde de Juan, de Ernestina, de Rosane, de Zulmira, de Aida, de Olinda, de Débora, de Leandro, de Olina. Cuida, Senhor, de cada um. São filhos Teus, filhas Tuas, Tu conheces a cada um. Conforta, abençoa, fortalece. Tenham paciência, perseverança e, acima de tudo, a confiança de que Tu estás ao lado de cada um, ao lado deles, os protegendo, os abençoando.
Derrama sobre eles, Senhor, a tua bênção, a bênção da saúde. Sobre aqueles que estão perdidos, sobre aqueles que estão enlutados, que a tua paz, a tua bênção esteja sendo derramada nesse instante. Sobre a cidade, nossa cidade, Pai. Prefeito de nossa cidade, Lucas. Governador de nosso estado, Eduardo Leite. Presidente da República, Luiz Inácio. Deputados, senadores, enfim, demais autoridades. Nós colocamos sob o teu cuidado e bênção. Abençoa cada um, Senhor, para que, tocados pelo teu poder, curador, restaurador, sejam instrumentos teus para o bem comum do teu povo. Abençoa a nossa nação, Senhor. Nos inspira, nos encoraja como igreja, como povo teu, a fazermos a nossa parte. Abençoa nosso bispo primaz, Miguel, nosso bispo diocesano, Márcio, demais pastores, líderes, povo de Deus, teu povo espalhado por essa nação. Que motivados pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito, guiados por ti, levemos o evangelho da paz, o evangelho da cura, o evangelho da restauração. Vivifica-nos, ó Deus. Fortalece-nos no viver o propósito para o qual tu nos fazes igreja, tu nos fazes teu povo. Nós também lembramos a tua presença, Pai. Estamos enfrentando uma estação fria. Há pouco tivemos enchentes em muitas cidades, pessoas ficaram desabrigadas, foram expulsas das suas casas. Outros tantos passando frio. Abençoa, protege, Senhor, teu povo. E nos motiva para que, naquilo que for ao nosso alcance, nós possamos ajudar, nós possamos fazer a diferença. Inspira-nos, orienta-nos, ó Deus, para que sejamos teus instrumentos, onde quer que nós estejamos. Tudo isso, Paizinho, a vida de cada pessoa que se conecta conosco, que é alcançada através desse vídeo, dessa live, nós colocamos nas tuas mãos. Toca-nos com a tua presença, com a tua santa presença. Abençoa-nos e protege-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você, sobre o seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.